mestre em Ciências Biológicas pela UFMG, e ele atua como assessor científico na síntese e biotecnologia, é Channel Partner da IDT, e possui experiência no setor de genética e de grandes laboratórios como o Grupo Pardini. A fala dele vai ser dentro do tema de métodos e tecnologias de sequenciamento, aplicações para o dia a dia do sistema de saúde, XGEN, NGS e DT. Obrigado, primeiro de tudo. Obrigado pelo convite, para estar aqui dando essa palestra um pouquinho para você sobre a IDT e sobre como a IDT pode simplificar o processo de sequenciamento de nova geração, NGS. É uma honra para mim estar aqui, principalmente porque a última vez que eu estive aqui foi para me graduar, pegar meu diploma de graduação da biomedicina aqui na Faculdade de Farmácia. A apresentação vai aparecer. Bom, eu vou falar para vocês um pouco sobre a linha da IDT e como ela pode simplificar o processo do NGS para a farmacogenômica. Bom, primeiro de tudo, por que sequenciar? Eu acho que essa é a primeira pergunta aí que a gente tem que responder. E por dois principais motivos. Um, ligado à parte da pesquisa e desenvolvimento, que é justamente para ajudar no processo de desenvolvimento de novas drogas e o reconhecimento de genes associados à resistência de drogas e, consequentemente, para aprimorar o tratamento de pacientes oncológicos ou do gênero. E o segundo passo é principalmente aplicado à clínica, porque um dos processos mais importantes é realizar o diagnóstico de precisão para se tratar com precisão também. Então, o sequenciamento entra nessa parte, justamente para a gente entender um pouco melhor sobre a sequência dos genes envolvidos e quais drogas podem ser aplicadas. Então, para quem não conhece, eu trabalho na síntese e biotecnologia, que é a Partner Channel da IDT no Brasil. A gente representa também a Zymo Research, a BioHide e a ADS. A ADS principalmente ligada à parte de sequenciamento sangue e a IDT com foco na produção de oligonucleotídeos, é a maior produtora de oligonucleotídeos dos Estados Unidos. Desde o ano passado, a IDT fez a aquisição da Swift e, com isso, o nosso setor de desenvolvimento para painéis de NGS ficou muito aprimorado, principalmente na parte de amplicons, porque a Swift ela já tem uma experiência enorme no desenvolvimento desses painéis e, consequentemente, com a junção do setor de pesquisa e desenvolvimento da IDT, nós podemos cada vez mais aprimorar esse desenvolvimento de painéis focados para ajuda na pesquisa e desenvolvimento. Esse é o workflow principal do NGS, do sequenciamento de nova geração. Então, ele começa principalmente com a extração da amostra, com o preparo da biblioteca, seja ela pelo preparo para captura de hibridização, pela técnica de captura de hibridização, ou pela técnica de amplicons, para, consequentemente, levar para o sequenciador e, em seguida, realizar a análise. A IDT, o principal processo que ela tenta aprimorar e, consequentemente, simplificar é o processo do preparo da biblioteca. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho mais. Então, na parte, por exemplo, do preparo de biblioteca por amplicons, a IDT ela tenta simplificar cada vez mais, diminuindo as etapas, diminuindo o tempo de cada etapa e diminuindo a quantidade de hands-on do clínico. Então, aqui, por exemplo, aqui a gente tem um workflow do XGene Amplicon. Ele começa, então, com o DNA já extraído, ele passa pelo processo de uma PCR convencional e aqui já vem o primeiro ponto que a IDT tenta simplificar, porque normalmente quando a gente está fazendo um preparo de biblioteca por Amplicon, a gente utiliza 2, 3 pools diferentes justamente para poder casar os TMs e diminuir a possibilidade de heterodímeros. A IDT, junto com a Swift, ela consegue desenvolver para qualquer tipo de pedido, né, um sistema de um único pool. Isso é, o clínico, no caso, ele não teria, o pesquisador,
ele não teria que fazer 2 pools separados, com 2 tempos separados, 2 termocicladores. Ele conseguiria, de fato, realizar uma PCR apenas para diminuir cada vez mais esse tempo de bancada. Com a segunda parte, com uma PCR também simples, onde vai ser incorporado os adaptadores e os índices, e opcional a realização da normalização pela enzima normalase, que também é uma proposta da IDT para simplificar o processo e diminuir o hands-on na bancada. Essa normalização a gente vai falar um pouquinho mais em seguida. Então aqui era só alguns exemplos, eu vou passar um pouco mais rápido porque a gente está com um tempo mais curto, mas são painéis bem famosos da IDT que são utilizados, o painel de 16S, que é principalmente para fazer o sequenciamento de bactérias, e o ITS, que é para fazer o sequenciamento de fungos, para identificação de cepas e variantes. Como vocês podem ver, eles utilizam um número enxuto de primers e conseguem pegar uma maior abrangência, uma maior região on-target para a gente conseguir sequenciar de fato aquilo que é o necessário. Então, aqui no caso do 16S, ele utiliza 23 primers apenas, e para o ITS apenas 15 primers. Ele utiliza também uma técnica que possibilita a entrada de uma quantidade menor de input, né? Então, aqui no caso, se você tiver a cepa isolada, apenas 10 picogramas são necessários, e quando a gente está lidando com amostras normais, assim, eles pedem de 1 a 50 nanogramas, um hands-on de 2 horas, se você não utilizar normalase, se você utilizar normalase, são de 3 horas apenas, então é algo que simplifica muito o processo, que antigamente era muito demorado. Tem foco, né, cada vez mais específico, aumentar a parte on-target, e um outro ponto da IDT que é muito específico e que ajuda bastante na multiplexação é a quantidade de índices que ela consegue produzir para você cada vez mais poder utilizar, colocar mais amostras, multiplexar dentro do sequenciador e, consequentemente, realizar menos etapas e conseguir sequenciar mais conteúdo. Então aqui é só um exemplo também, o 16S da IDT, como ela consegue pegar. Normalmente as empresas elas oferecem aqui a região variante B3 a B4, a IDT ela já vem com a proposta de pegar do B1 ao V9, o que dá uma cobertura de mais de 99% das bactérias já conhecidas. Aqui do SARS-CoV também, que a gente atuou ativamente nessa pandemia, e ele promete que você consegue pegar uma quantidade menor, né? Ou seja, amostras com CT maior do que o tradicional ali, a gente pegando a faixa de 30 a 32, até 34 de CT ali, você consegue sequenciar com qualidade. E novamente utilizando mais amostras multiplexadas ao mesmo tempo. Essa é a parte também que eu queria um pouco frisar aqui para vocês, porque foi muito falado pela professora Karina, muito falado pelos palestrantes antes de mim. A IDT já possui painéis desenhados, tanto na parte de Amplicon quanto na parte de captura de hibridização para genes oncológicos, justamente para ajudar no tratamento de precisão, na medicina, no diagnóstico de precisão, para consequentemente ter o tratamento de precisão. Então, nós já temos painéis desenhados de prateleira para, por exemplo, um pan-cancer com 57 genes na parte de Amplicons. Na parte de captura de hibridização são mais de 120 genes contemplados. Mas também temos painéis focados, por exemplo, em BRCA, o citado pela professora Karina, o GFR, EGFR, painéis focados em câncer de pulmão. Então, assim, a gente tem uma linha bem ampla e que ajuda cada vez mais a ter um diagnóstico mais preciso e rápido, o que é importantíssimo para um paciente na hora dele saber qual o tratamento que ele vai ter que ser submetido. Nós também produzimos painéis que são customizados, então, assim como dito, a IDT consegue fazer esses painéis de Amplicons customizados de acordo com o que o pesquisador quer pesquisar. Então, frequentemente, a parte de bioinformática da IDT é extremamente competente justamente para poder entregar aquilo que o pesquisador realmente quer. Então, isso é uma parte bem bacana. E prometendo também manter todas as características anteriores já ditas. A parte da normalase, o que é muito bacana, é que justamente ela vai diminuir a quantidade
manuseio do pesquisador, diminuindo a quantidade de erros fabricados por pessoas, né? Então, por exemplo, aqui no caso da Normalase, o que ela promete é justamente porque no final do preparo da biblioteca a gente tem que normalizar manualmente, né, teoricamente, para colocar na flow cell de acordo com todo mundo mais ou menos equimolar. O que ela promete é justamente que você não vai ter necessidade de fazer isso, porque a própria sistema da Normalase ela vai fazer isso para você. E como é que funciona, né? Então aqui, por exemplo, ela tem uma primeira PCR, onde ela vai aumentar a concentração dessa região amplificada para 12 nanomolar, depois enzimaticamente ela vai diminuir para 4 nanomolar, o que ela vai fazer na verdade é porque ela vai amplificar todo mundo indefinidamente, e depois enzimaticamente ela vai normalizar todo mundo a 4 nanomolar, então isso é muito bacana. Esse é um processo que é feito automaticamente pela enzima, por saturação dela. Então, o pesquisador não tem que ficar falando, eu tenho 1 nanograma de um, 3 nanogramas de outro, e, consequentemente, diminui a probabilidade de erro. Isso é sensacional. E, por fim, após a elaboração do pool, tem uma segunda normalização justamente para garantir que vai entrar na flow cell todo mundo com a mesma molaridade, né? Todo mundo equimolar. Então, isso é sensacional. É um passo opcional da IDT na parte de amplicons, então se o pesquisador ele não quiser fazer essa parte, quiser fazer manualmente, todo o kit da IDT é compatível com isso, e é muito bacana para poder diminuir a quantidade de erros. Na parte de captura de hibridização já é um pouco ao contrário, melhor, ao contrário não, é um pouco diferente, porque na parte de captura de hibridização a gente precisa fazer um preparo da biblioteca antes. A parte de captura, ela vem na segunda etapa. A primeira etapa é justamente a fragmentação desse DNA que você está tentando observar. E aqui é legal de se falar que fragmentação enzimática é algo que também diminui a quantidade de erro, porque o pesquisador ele não vai ter que ficar tendo um problema da fragmentação mecânica. E, no caso, depois dessa fragmentação, é que é feita uma etapa de ligação dos adaptadores ou dos adaptadores mais os índices, com também a região acopladora no flow cell. O que também, se o pesquisador quiser, ele consegue reduzir bastante o tempo de hands-on dele fazendo todo esse processo aqui, que já pode acabar nessa etapa. E é legal de falar que a captura de hibridização normalmente é indicado para aqueles casos que são necessários uma maior sensibilidade no teste. Então, normalmente ligado à parte oncológica, a gente tenta indicar a parte de captura de hibridização, justamente porque são alvos mais raros. E após, sim, esse preparo da biblioteca, onde você já tem aqui a sua biblioteca pronta junto com os índices e adaptadores, aí sim você faz uma captura por bid com streptobidina, porque essas sondas que são desenhadas pela própria IDT, elas são juntas modificadas por biotina, então você consegue usar uma bid com streptobidina para poder capturar essa região alvo sua. Então tem altíssima sensibilidade e com baixo input a gente já consegue fazer essa captura, justamente para depois entrar no sequenciador e sequenciar de fato aquela região necessária. Aqui é simplesmente para falar que na parte de desenho a IDT ela se preocupa muito com a parte de on-target, em aumentar o on-target e diminuir o off-target, então eles são muito competentes nessa parte, justamente apontando quais sondas são necessárias e quais sondas são indicadas para serem retiradas do painel. E algumas opções, então tudo isso vai variar de acordo com a necessidade do cliente. Uma que ele vai ter um documento de qualidade, outro que a própria IDT pode fazer os testes para você e te garantir absolutamente que aquele teste funciona, porque ela utiliza uma amostra controle para poder rodar o seu teste. Tudo isso vai de acordo com a necessidade do cliente e a IDT faz tudo isso. Ela é muito conhecida pela customização. E por fim, também tem um preparo da própria captura de hibridização, mas focado naqueles DNA single-stranded ou com baixíssimo input. O que ela faz aqui de fato é utilizar a tecnologia da adaptase para poder colocar aquele adaptador do tipo stub e, consequentemente, ela com uma apenas fita, ela consegue já ligar com o adaptador
E na própria PCR que você está fazendo, você consegue já, com o seu DNA single-stranded, você consegue produzir o seu DNA double-stranded para depois colocar os adaptadores de fato e os índices. E aqui, só porque o pesquisador adora publicação, né? Só para mostrar como que vem sendo usado, né? E aqui, por exemplo, aqui para o próprio kit da EBT, ele tem sido muito utilizado, um dos mais utilizados para a identificação das cepas de hepatite, né? Então, assim, para os tipos de hepatite, e eles até falam que são ótimos justamente porque você tem pode fazer maior cobertura e organização do que está acontecendo naquela região. Aqui para HIV, justamente também na questão da resistência às drogas, é muito utilizado, principalmente por causa da capacidade de entrar com baixa concentração do vírus. E utilizado no próprio Brasil aqui para poder sequenciar Zika vírus e fazer o controle das possíveis variantes de Zika, que também já vem sendo muito utilizado. Eu queria agradecer novamente. Muito obrigado, Marcos, obrigado, Augusto, e eu espero ter contribuído com vocês.